a pergunta que eu lhes faço: a proposta que nós temos vivido ao longo do tempo como igreja se aproxima de quê da igreja que começou? O que seria uma doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos está fundamentada e escrita nos 4 evangelhos. Porque a doutrina dos apóstolos, elas relatam a história, a caminhada e a obra de Jesus. A obra de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, as coisas sobrenaturais que aconteciam, era a base dos ensinos apostólicos. Esse é o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas. O Evangelho significa, olha só, olha, aquele que veio para salvar a mim e a você, aquele que veio para perdoar o meu e o seu pecado, aquele que foi enviado pelo Pai, que é capaz de perdoar pecados. Olha só, você não está condenado nos seus pecados, porque já teve um que morreu por você. E eles relatam a história de Jesus, eles relatam o sacrifício de Jesus. Olha, aquele, nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, mas veio o ungido, o Cristo, e o Cristo ungido que veio para mim e veio para você, ele foi capaz de nos reconciliar com Deus. Olha, nós estávamos no pecado lá de Adão e Eva que pecaram lá no Éden, mas eu vou dizer para você, veio o ungido do Senhor, o Messias, e ele veio, habitou entre nós, e ele foi o reconciliador. Olha só, a partir de Jesus, você não está mais preso à necessidade de entregar as suas ofertas a um sacerdote para receber o seu perdão. Olha só, na morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou e não houve mais separação entre o homem e Deus. Você tem livre acesso, ele é o livre acesso seu ao Pai. Esse é o Evangelho de Jesus, que tira o pecado do mundo, que tira a culpa das pessoas. Esse é o pecado, esse é o Evangelho de Jesus, que liberta as pessoas que estão cativas em toda a sua religiosidade. Esse é o Evangelho que impacta a vida de pessoas. E não só isso, ele transformou o caráter das pessoas. Quando ele começa a falar sobre o Evangelho de Jesus, eles vão mostrar um Jesus que, como Jesus agia em determinadas circunstâncias, como Jesus agia nos momentos de justiça. Ele relata que Jesus estava com os discípulos e chegaram os soldados para prendê-lo. Era uma prisão injusta, era uma acusação injusta. Pedro, completamente sanguíneo, pega aquilo que talvez fosse uma espada, corta a orelha de um soldado. Jesus vai lá, pega aquela orelha, coloca no lugar e se entrega de forma passiva. Jesus não se resignou, Jesus não fez um movimento, Jesus se resignou. Ele se resignou, ele foi lá. Eles ensinam que Jesus é aquele que, quando você vem e traz acusação sobre a vida de alguém, ele, ao invés de te acusar e te condenar, ele é capaz de perguntar: quem não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. E quando ninguém atirou, ele perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? Não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. É sobre isso. É sobre um Jesus que amou de forma incondicional, é um Jesus que perdoou de forma incondicional. É sobre essa mensagem, é sobre um Jesus que a sua essência não estava nunca sobre o que nós iríamos ter, mas aquilo que nós iríamos nos transformar. Jesus é sobre o que eu me transformarei, não no que eu terei. O que acontece com essa igreja? A igreja vai perdendo a dracma quando o foco da igreja é fazer com que a tua vida vire uma vida próspera. E próspera sob a perspectiva daquilo que você vai ter, porque você começa a precisar ter e almejar o melhor carro, a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor tudo. Você precisa ser rico, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e essa passa a ser a nossa mensagem. Você não está aqui, você está aqui para ser cabeça, e você não está aqui para ser cauda, porque a igreja muda o seu discurso, e o seu discurso passa a ser um discurso triunfal.
triunfalista, e você vem aqui no culto de domingo, ou vem no culto da quarta-feira, e eu preciso fazer com que você saia daqui energizado, crendo que você é capaz de vencer as batalhas de segunda-feira e de terça-feira. E eu pego o texto de Samuel e digo para você: olha, quero que você entenda o seguinte: pode se levantar o gigante que for, mas Davi chegou diante do gigante. Quem és tu para afrontar o exército de Deus vivo? E você é um Davi, e você vai diante do teu gigante, e o Golias que se levantou contra você vai cair, e você começa a vibrar, e você começa a dar glória, e você sai energizado, e você sai satisfazendo o seu ego, se sentindo maioral, o forte, o que vai vencer todas as coisas. E você fala: poxa, que mensagem! Mas nós nos transformamos, em vez de vencer, pregar uma mensagem do Evangelho de Jesus, nós passamos a ter uma mensagem da confissão positiva. Da confissão positiva, você precisa confessar, você precisa declarar, você precisa chegar aqui e ofertar, porque o texto de aqui, Malaquias, capítulo 3, verso 10, vai dizer que você pode fazer prova do Senhor. Entrega a tua oferta hoje. Quando é que você tem no seu bolso hoje? Pode entregar a sua oferta, e se Deus te abençoar, eu rasgo a minha Bíblia. Mas o Evangelho de Jesus pregava uma coisa completamente diametralmente oposta. O Evangelho de Jesus falava: quem quiser ser o primeiro, seja esse o que sirva. Amém. O Evangelho de Jesus é aquele que, enquanto as pessoas estavam preocupadas numa posição de destaque, e quem iria lavar os seus próprios pés, o Evangelho de Jesus ensina que ele foi e pegou a toalha, pegou a vasilha, e ele mesmo foi lavar os pés. O Evangelho de Jesus é sobre servir. O Evangelho é sobre ser. O Evangelho não é sobre ter. O Evangelho de Jesus, um mutuado de pessoas, chega para Jesus e fala assim: mestre, para onde tu fores nós iremos. Por que ele fala isso? Ele fala isso por um contexto, sabe por quê? Porque aquelas pessoas estavam acostumadas a receber algo de Jesus. Porque quando elas tiveram fome, estavam lá por muito tempo com fome, sabe o que aconteceu? Jesus pegou e transformou aqueles peixes e aqueles pães e deu alimento para todos. É porque elas estavam ouvindo uma história de Jesus, porque Jesus estava num casamento e sua mãe chega perante dele e fala assim: olha só, o vinho acabou. E ele falou assim: faça tudo o que ele fizer. Ele resolveu naquele momento, foi impelido a fazer o seu primeiro milagre. E trouxeram as metretas de água, e ele transforma a água em vinho, e a festa não precisou acabar, porque teve vinho para mais dias. Porque eles estavam, e talvez tivesse ouvido dizer, que Jesus, quando foi questionado sobre o imposto que César estava cobrando, ele vira para o discípulo e fala assim: dai a César o que é de César, mas vai lá, lança lá sobre as águas o anzol, e na boca do peixe tem uma moeda. Pega esse peixe, pega aquela moeda, paga o teu e o meu imposto. Em outras palavras, eles estavam acostumados com Jesus, que resolvia os seus problemas. E por isso disseram: mestre, para onde tu fores, nós iremos. E Jesus, conhecendo o coração do homem, responde assim: olha, uma coisa eu vou dizer a vocês. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Evangelho de Jesus não é sobre o que eu vou ter, mas sobre o que eu vou me transformar. E quando eu vejo isso, e quando eu me deparo com essa igreja, quando eu me deparo com esse
um monte de pessoas que elas necessitam ser alimentadas para a satisfação dos seus próprios egos. E quando eu me permito ser instrumentalizado para responder à sua demanda, eu me percebo que essa dracma foi perdida na igreja. A dracma que prega o evangelho de Jesus, o evangelho que leva ao arrependimento, o evangelho que revela um amor que constrange a você e constrange a mim, porque o evangelho de João no capítulo 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse evangelho constrange a minha vida e constrange a sua vida. Esse evangelho constrange a minha vida de maneira tal que eu percebo que em muitos momentos eu quero justificar o injustificável, eu quero ter uma atitude de justiça, de autojustiça, de resolver minhas questões na força, mas o evangelho que me constrange a dizer que se alguém der um tapa na minha face, o que eu preciso fazer é dar a outra. Esse evangelho de Jesus não é olho por olho, nem dente por dente. O evangelho de Jesus aponta que se eu quero alguma coisa em relação a ter com Jesus, a ser com Jesus, eu preciso permitir que a minha vida, o meu eu, o meu ego morra. Aquele que não morrer por amor a mim vai perder a sua própria vida, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha lá a vida. Quando ele está dizendo perder a vida, não é simplesmente numa morte física, natural, de você ser levado para uma morada da paz, para sei lá, outro cemitério, Moribeca, o que tiver, mas é quando morre o meu ego, quando morre as minhas vontades, quando morre essa minha necessidade de ter as coisas, quando morre a meu ódio, quando morre a minha ira, quando morre todas essas coisas, quando morre a minha vingança, quando isso morre, Ele nasce em mim. Quando isso morre em mim, nasce Jesus em mim. Quando isso morre em mim, a natureza de Jesus se revela. Encontrar o Cristo é permitir que o Cristo se revele através das minhas atitudes, dos meus atos, do meu pensamento, do meu linguajar, do meu estado de ser. Nós precisamos encontrar com Jesus. O que acontece é que nós nos perdemos de Jesus no meio da caminhada, porque nós nos voltamos para nós mesmos e para nossas próprias dores.